Gestão da mobilidade, né, na prática, ali, um pouco sobre IP móvel. Como é que isso daí vai funcionar? Então, a arquitetura de IP móvel padronizada, mais ou menos uns 20 anos ela foi padronizada. Então, muito antes de smartphones, suporte a 4G para protocolo de internet e todas essas coisas que vêm agora. E com isso não se viu ampla implantação e uso, né? Talvez o Wi-Fi para internet, telefones 2G, 3G, para voz fossem assim bons suficientes na época. Hoje não é mais. Então essa ideia do IP móvel ali, a gente tem esses probleminhas ali. Então a arquitetura do IP móvel, ele faz o quê? Ele faz roteamento indireto para o nó, então via rede doméstica usando túneis, que é aquilo que eu tinha comentado há pouco. Tem um agente doméstico de IP móvel, né? Então seriam as funções combinadas de 4G, HSS e PGW doméstico que a gente tinha lá. O agente estrangeiro, né, então aquele fora da nossa rede de IP móvel, também teriam essas funções combinadas ali para poder ser trabalhados, né? Então a gente tem essa diferença e protocolos para descoberta de agente na rede visitada, né? Então registro do local visitado na rede doméstica via ICMP. Então algumas extensões do ICMP para fazer esse negócio aí funcionar. Basicamente, o que vai acontecer aqui no roteamento indireto, né? Então, aquela mesma ideia que a gente tem, a pessoa que quer conversar com o móvel lá, ele vai mandar para a rede, né, para o home. Aqui eu teria meu endereço permanente, aquela mesma situação que a gente tinha lá, né? Aí que vai acontecer? O pacote enviado pelo agente nativo ao agente externo, né? Então, esse pacote aqui, o nativo, está passando aqui. Então, essa subida aqui que tem, ó, é desse pacotinho que está aqui dentro. Então, destino 79.129.13.2, que olha, ele está aqui, né? Endereços aos cuidados desse cara aqui. E aí o destino é 128.19, que é esse daqui, que é o que ele teria de IP permanente. Então é isso que ele vai acabar fazendo. Então o pacote do agente externo no nó móvel, ó, o destino dele está aqui. Então até chegar lá, ele sabe, né? Porque apesar do endereço dele estar aqui, ele todos esses envios de datagramas que esse carinha aqui de baixo for fazer, é aquele esquema indireto. Então passa aqui no home para ele poder encaminhar lá para outra rede para poder fazer o encaminhamento interno, né? Então, com isso, o que ele vai fazer? Quando ele for mandar aqui, ele manda para esse endereço que ele tem, o destino é esse, né? É assim que ele vai mandar, ele manda para aquele destino, né? Chega aqui, esse cara que vai fazer a conversão e vai mandar para o outro destino, lá para outra rede, que é essa 79, né? Então, esse correspondente aqui, ele só vai conseguir, ele só vai conhecer essa parte de cá, né? Basicamente, o que a gente tem, por exemplo, para fazer o registro do IP móvel que a gente teria ali, né? Então a gente tem aqui nosso agente móvel, né? Aqui a gente está falando do home e aqui do externo, né? Então a rede visitada é essa daqui, a rede interna minha é essa de cá e o meu agente móvel está aqui. Primeira coisa, como eu falei, né, tem o ICMP. Então, ele vai lá, manda o ICMP para esse dispositivo móvel, né, mandando aqui, falando quem é ele. O dispositivo móvel se registra, né, falando, olha, né, eu tenho esse IP aqui, 128.119.40.186, né, nessa rede. Então eu estou ligado, meu home é esse IP aqui, 128.119.47, ó, o home está aqui, né? E aí ele vai pegar e falar, ó, meu tempo de vida aqui, meu TTL, meu lifetime, ele coloca um valor grande e uma identificação. Feito isso, o que vai acontecer? E os dois gateways ali vão se conversar e falar assim, opa, então esse dispositivo móvel seu está aqui na minha rede, né? Então ele faz um encapsulamento aqui, transfere para lá essas informações. Então ele sabe que o dispositivo móvel está com aquele IP, está lá registrado naquela outra rede e isso vai ser registrado no meu home, que era aquela ideia que a gente tinha mostrado anteriormente. Aí ele vem aqui, ele dá um reply, né, falando, opa, beleza, então eu estou associando para você aqui, né, eu já sei que esse carinho meu 186 está aí na sua rede, né, já reduziu o tempo de vida também, né, porque de tempos em tempos ele vai ter que revalidar isso, porque pode estar fora da rede posteriormente também, né. Então o lifetime já reduziu, né, vem para cá, ele informa, né, então 128
40.7, que é esse cara, ele mostra lá e fez o reply do registro. Então, ele já se registrou lá naquela outra rede informando onde é que ele está. Então, você vê que tem essa modificação de rede, uma rede vai conversar com a outra. Simples assim? É, só que isso daí tem que ter a negociação em parceiros. Então, não adianta você pegar e falar assim, não, eu sou lá da rede da Oi, eu vou lá para São Paulo e vou usar a rede da Vivo. Ou eu estou indo lá para o Nordeste e vou usar a rede da TIM. Não, não é assim que funciona. Tá? Você teria que ter uma parceria lá. Ou, né, para quem acaba indo para fora do país, tem algumas redes fora do país que têm, por exemplo, contrato com a Vivo, com a TIM e outras assim. Então, apesar de você ter 10 redes diferentes lá para se conectar, você tem as redes específicas para você poder trabalhar. Senão ele não vai fazer essa negociação. Tá? Não é qualquer rede sai conversando com a sua rede local, o seu home que estaria aqui. Né? Então você tem essas parcerias iniciais ali para serem trabalhadas. Falando um pouco então sobre mobilidade, né, os impactos nos protocolos da camada superior. A gente viu que tem muita coisa ali. Né? E aí o que vai acontecer? Logicamente, o impacto tem que ser mínimo nas camadas superiores para não afetar o resto, já que é por camada, a gente tenta eliminar e deixar só o que está ali dentro. O modelo de serviço de melhor esforço permanece inalterado, aquela proposta que a gente viu lá na internet. TCP e UDP podem e funcionam sem fio e móvel. Né? A gente viu ali que eles trabalham nesse sentido. Mas, em termos de desempenho, aí começa a ter problemas do tipo perda e atraso de pacote, devido a erro de bits, pacotes descartados, atraso na retransmissão na camada de enlace, perda de transferência. Isso tudo porque mudou o meio. Lá anteriormente, aquelas coisas que a gente estava vendo nas camadas, a gente via isso trabalhando o quê? O pensamento que nós estávamos em algo cabeado. Né, onde a perda seria muito pouca. Aqui não. Aqui a gente está falando de distâncias maiores, sinal, ruído, a gente viu aquele monte de coisa que pode interferir nesse sinal aí. Além disso, o TCP vai interpretar a perda como um congestionamento. E aí que ele faz aquela ideia que a gente tinha lá, falando, opa, reduz a janela para evitar o congestionamento e começa a fazer aquelas coisas que tinha lá de controle de congestionamento. E na verdade o cara perdeu o pacote. Né? Ele perdeu dados ali naquele meio por causa de erro de transmissão, de interferências e coisas mais. O atraso, né, é deficiência para tráfego em tempo real. Então a gente viu lá atrás também que se eu tivesse um sistema em tempo real, um vídeo, algo assim, aquele atraso que eu teria ali acaba tendo, né, um delay e acaba sendo prejudicial para aquela transmissão que a gente teria ali. Largura de banda, né, é um recurso assustador para links sem fios. Por quê? Link sem fio, a gente viu os espectros, as distâncias que ele pode ir, a velocidade que ele pode pegar. Então, quando a gente fala de dispositivos sem fio, que não tem isso daí, tem meios guiados e coisas mais, porém, a perda de informação é grande. Então a gente vê que tem que reduzir a velocidade para evitar todas essas perdas. O tamanho que eu vou poder transmitir de pacotes, a gente viu lá atrás, né? Os quadros, os frames, a gente tinha que reduzir isso daí dependendo do meio que eu ia transmitir. Então agora a gente consegue ver que isso daí realmente é problema. Porque aí, nesse meio de um Wi-Fi, né, a gente vê, se eu tiver um Wi-Fi, você vê na sua casa e fala, putz, o Wi-Fi está lá na frente, lá, né, na sala, e aqui o meu quarto é aqui no fundo, o Wi-Fi fica ruim. Ele começa a ficar, cortar, às vezes perde o sinal e coisas assim. Agora imagina, se você pensar num esquema de mobilidade, não só nesse esquema de Wi-Fi, né, de redes assim, mas de um celular. Tanto que a gente vê, você pega a estrada aqui, você vai de Monte Carmelo para Uberlândia, chega em alguns pontos, você não tem sinal de celular. E você olha lá e fala, cara, mas tem torres de celular a rodovia inteira, por que não pega? Porque muitas vezes aquela torre ali não faz parte da sua cobertura, não faz parte do que está agregado a você, né? E aí você tem esse problema ali. Além disso, né, se você precisa de largura de banda, né, você quanto mais perto da torre, se ela for 4G e coisas assim, você vai ver que melhora. Você pega o seu celular e fala, não, aqui na roça pega também. Eu estou aqui na roça, ele pega, só que a hora que você vai analisar,
Voz, ele até funciona, tem lá seus um risquinho e meio, dois de sinal. A hora que você vai ver dados, ele aparece a letra E. Então nós estamos falando de Edge, nós não estamos nem falando de 3G, nada disso daí. Então a velocidade vai despencar. Então largura de banda, quando fala em termos de desempenho para a mobilidade, ele vai ter problema, ele vai começar a ter um impacto grande nisso daí. Isso tudo que a gente falou, né, sobre a parte de redes móveis e redes sem fio, né, celulares, tudo está lá no capítulo 6 do Kurose Ross, né, da rede de computadores e a internet. Então dá uma olhadinha lá. Tem muito mais coisa no livro do que eu abordei aqui. É um assunto bem mais complexo. O foco em si era realmente dar um panorama para vocês sobre essa ideia das redes de computadores, e a parte sem fio e todo esse legado que a gente tem ali. Tá? Tem muito mais coisa, tem a parte de colisão, tem tudo isso daí, mas a ideia é mais um geralzão para essa aula aqui, não era tão específico, tão aprofundado lá.